Fala aí, galera, tudo tranquilo? O Elton na área, vou fazer aqui o gabarito agora da prova da ESA do concurso 2020/21, 2021 de Matemática, Aviação Combatente. Então vou aqui de uma forma bem pausada e te direcionando nessa resolução. A primeira questão que tem à mão é aquela questão que era estritamente conceitual. Se x é menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2. E a gente tem que saber a natureza dessa função. Então observe o seguinte, para cada valor maior do que o outro, a imagem também é maior. Então isso ocorre em que momento? Na função crescente. Então essa questão, na verdade, ela não era uma questãozinha que necessitava de contas. Na verdade, era estritamente conceitual. Então você teria que marcar aí a alternativa que fala de uma função crescente. Beleza? A segunda questão que eu tenho aqui é de um número complexo e ele menciona que esse número complexo ele é estritamente imaginário, ou seja, a sua parte real é nula. Então eu tenho aqui o número complexo, que é z, que é igual a 5 mais i sobre a menos 2i. Então aqui eu vou multiplicar pelo conjugado. Então, a mais 2i, multipliquei embaixo, multipliquei em cima. Então, o que a gente vai fazer aqui? A multiplicação. 5 vezes a, 5a. 5 vezes mais 2i, mais 10i. I vezes a vai dar mais ai. I vezes mais 2i. Mais 2i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. E aqui embaixo você vai ter o quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o quadrado de 2i, que vai dar 4i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então você vai ter aqui menos 4 multiplicado por menos 1, que vai dar mais 4. Então aqui embaixo eu vou ter a ao quadrado mais 4. E aqui eu tenho mais 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Vamos ajeitar para ficar bonitinho? 5a menos 2. E eu coloquei o meu i em evidência. Então vai ficar 10 mais a. Tudo bem. Vamos separar a parte real para a parte imaginária. Então eu vou pegar aqui a parte real, 5a menos 2, dividido por a ao quadrado mais 4. E aqui, 10a, tudo isso multiplicado por i, sobre a ao quadrado mais 4. Mas como ele diz que é estritamente imaginário, então a parte real é nula, eu pego isso aqui igual a zero. Multiplicando o cruzado, vai dar 5a menos 2, que é igual a zero. Passa esse menos 2 para o outro lado, vai dar 2. E o 5 dividindo. Logo, o a é 2/5. Você teria que marcar a respostinha lá de 2/5. Beleza? Vamos para a questão, então, de número 3, que era uma questão de anagramas. E aí eu tenho foxtrot, Então, eu tenho um foxtrot e ele quer saber a quantidade ali de anagramas. Qual era a grande questão? Observe que nós temos um anagrama com repetição. A letra O aparece 2 vezes, a letra T aparece 2 vezes. E ao todo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, nós iremos, na verdade, fazer 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, 7 fatorial, 2 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui o 2 fatorial é 2, Porque é 2 vezes 1. Então, 2 vezes 2. Esse 2 corta com esse 2. O 4 divide por 2, que vai dar 2. 5 vezes 2 dá 10. 7 vezes 6 vai dar 42. 42 vezes 3, 126 vezes 10, 1.260, que é o gabarito. Beleza? E aqui a questão de número 4, que era uma questãozinha de conjuntos, e ele vai falar sobre os alunos que estavam ali cursando o idioma de inglês e de espanhol. E aí eu tenho o seguinte, ele diz que 110, não é verdade? Vão lá no inglês, sendo que 20 leem o inglês, falam inglês e espanhol, E eu tenho 28 somente espanhol. Então, o somente eu tenho aqui, o somente o espanhol, o 20
que é o inglês e o espanhol, e aqui eu tenho o 90, porque tudo isso tinha que dar 110. Então, se eu tenho 20 aqui, logo aqui só pode ser 90. Quando você soma o 90 mais o 20, dá 110. 110 mais 28 dá 138. Só que ao total, nós tínhamos 200 alunos nesse contexto. Então, tem uns 62 que estão do lado de fora, que não estão dentro do contexto nem de inglês, nem de espanhol. E ele quer saber justamente a probabilidade de selecionar o aluno de forma que ele não esteja nesse contexto do inglês nem do espanhol. Então vai ser 62, que é o meu caso favorável, que é o que eu quero, o total, que é 200. A porcentagem x sobre 100. Esses dois zeros corta com esses dois zeros, 62 dividido por 2, que vai dar 31. Logo, a resposta onde marca aparece 31%. Então, preste bem atenção. Todas essas questões aqui, eu não vou ficar me alongando muito, mas todas elas estão no material do Interação Preparatório. Então, no próximo quadro, vamos partir para as outras questões. Então, vamos lá, galera, para mais questões aqui desse concurso da ESA. Essa questãozinha aqui, a questão de número 5 no modelo que eu tenho, uma questão de geometria plana bem bacana, né? Que ela vem ali toda discursiva bonitinho, o aluno tinha que montar. Depois que montava, quem estava afiadinho dava para ir de boaça. Então ele falava de um triângulo equilátero ABC e um quadrado, um inscrito, o quadrado MNOP. Falava que a área desse quadrado vale 3 e ele quer saber a área do triângulo equilátero. Só que ele dava uma informação importante, que MN estava sobre AC. Então, normalmente a gente coloca assim, né? ABC. Mas quando ele coloca que MN, os vértices MN estava sobre AC, a gente muda um pouquinho essa configuração. Então, ficou aqui, ó, ABC, eu tenho o meu quadrado. Se a área do meu quadrado vale 3, é porque o lado vale raiz quadrada de 3. Porque a área do quadrado é o lado ao quadrado. E raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. Então aqui é a raiz quadrada de 3 e aqui é a raiz quadrada de 3. Só que o quadrado aqui é 90, aqui é 90. Olha que interessante. Não é equilátero? 60, 60, 60. Então aqui é 90, aqui é 60, aqui é 30. E aí você fazendo pelo triângulo egípcio, você vai ter que aqui, ó, hipotenusa é 2, aqui é 30, vai dar 1. Aqui é a raiz quadrada de 3. Show de bola. Então, esse pedacinho aqui vale 1. Esse pedacinho aqui vale 1. Logo, o lado do meu triângulo equilátero é 2 raiz quadrada de 3. Para eu achar a área do meu triângulo equilátero, é o lado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, vamos elevar ao quadrado 2 raiz quadrada de 3 e esse resultado multiplicar por raiz quadrada de 3 sobre 4. Vamos fazer aqui separado, de uma forma bem pausada. O primeiro ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 4 raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai dar 3. Beleza? Vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. E aqui eu tenho 4 mais 3, que dá 7, 7 mais raiz quadrada de 3. Tudo isso multiplicado por raiz quadrada de 3 sobre 4. Quando a gente pega aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre 4 e multiplica por 7, vai dar 7 raiz quadrada de 3 sobre 4. Quando eu vou fazer essa multiplicação aqui, eu vou ter o seguinte, o 4 vai cortar com 4 e o raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar 3. Vamos ajeitar um pouquinho ainda para você chegar no gabarito? 4 vezes 3 dá 12. Então vai dar 7 raiz quadrada de 3 mais 12 sobre 4, que era o gabarito. Beleza? Então, talvez você resolveu de uma outra forma, mas aqui eu achei bem interessante e bem prático. Show? Vamos para a questão de número 6, que é uma questãozinha que ele tem um polinômio e ele quer saber quanto que eu vou adicionar para o 2i ser raiz. Então, calma aí, o que é a raiz? O princípio da raiz é quando eu vou colocar esse valor na minha incógnita e vai zerar. Eu estou à procura do número a ser adicionado. Então, o número a ser adicionado, eu estou chamando de k. Beleza? Então, vamos organizar? Aonde eu tenho x, eu coloco 2i.
Beleza? Então tá aqui o 2i ao cubo, 2i ao quadrado, 2i aqui. Agora eu vou fazer as continhas. 2i ao cubo vai dar 8i ao cubo, 2i ao quadrado, 4i ao quadrado, e aqui fica o 2i. Fazendo essas multiplicações, você vai ter 2 vezes 8, 16, 16i ao cubo, mais 12i ao quadrado, mais 16i, mais 15, mais k, que é igual a zero. E aí, o i ao cubo dá menos i, o i ao quadrado, a gente aqui, vou ter que colocar de amarelo também, para não se perder aqui, dá menos 1, né? Então, eu tenho agora o menos 16i, mais 12 vezes menos 1, menos 12, mais 16i, mais 15, mais k, que é igual a zero. Menos 16i corta com 16i, eu vou ter menos 12 com 15, que dá 3, 3 mais k é igual a zero, k é igual a menos 3. O número que eu estava procurando vai dar menos 3. O número a ser adicionado é o gabarito. A questão de número 7 era uma questão assim, que quem sabe essa propriedade determinante, show de bola, corria para o abraço. Quem não lembrava, aí né, teve que rebolar um pouquinho mais. A matriz A tem ordem 3. O determinante de A é 4. Então, o determinante de 2A vale quanto? Aqui eu tenho que o determinante de K vezes A, uma vez que eu sei o determinante de A, é igual a esse número que eu estou multiplicando, elevado a N, que é a ordem da minha matriz, vezes o determinante de A. Então, vamos trazer isso para a prática? O determinante de 2A, eu tenho 2 multiplicando o A. Então, tenho 2 aqui. A ordem, ele me disse. A ordem é quanto? É 3. E quanto que é o determinante de A? É 4. Então, você vai ter 2 ao cubo. 2 ao cubo, 4, 8, né? 8 vezes 4. E 8 vezes 4 dá quanto, pessoal? 32. Então, você vai marcar o gabarito lá de 32. Show de bola? Então ainda faltam mais algumas questõezinhas aqui para eu matar toda essa resolução da prova da ESA no que se refere à matemática. Então vamos para os próximos quadros. Então vamos lá, galera, para mais questõezinhas aqui dessa prova da ESA 2020/2021. A questão de número 8, aquela clássica questãozinha de PA que sempre aparece na prova da ESA, ele fala de um triângulo com 3 lados. X mais 1, 2x, x ao quadrado menos 5, ele diz que esses lados estão em uma PA, ele vai dando ali as ordens ali dos números e tudo mais, e ele pede para achar o perímetro. Eu botei aqui, só para relembrar de algo importante de uma PA, eu tenho 2, 4 e 6. Observe o seguinte, você pega o termo central, multiplica por 2, dá 8. É exatamente o resultado da soma dos extremos. Então, é uma propriedade que a gente fala direto disso de PA. Então, eu só fiz isso, só apliquei o dobro de 2x, 4x, vou somar x mais 1 com x ao quadrado menos 5. Nós vamos ter x ao quadrado mais x menos 4, porque menos 5 com mais 1 dá menos 4. Ajeitando tudo aqui, eu vou ficar com x ao quadrado, esse 4x passa para cá. Vai ficar menos 4x, que somado a x dá menos 3x, menos 4 é igual a zero. E aí eu cansei de ensinar aos nossos alunos como achar, né, a equação do segundo grau de uma forma rápida, que é o produto de Stevens. Então eu pego aqui x, abro parênteses, aqui eu tenho o produto, então os sinais são diferentes. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, eu coloquei aqui menos 4 mais 1, porque menos 4 com mais 1 dá menos 3. Menos 4 multiplicado por mais 1 dá menos 4. Trocando os sinais, eu vou ficar com x igual a 4 ou x igual a menos 1. Mas eu não posso ter aqui o menos 1, porque se eu colocar o menos 1 aqui, menos 1 com mais 1 dá zero. Eu não posso ter um lado de um triângulo como zero. Então o x vai ser 4. Beleza. Vamos achar o perímetro? Vamos somar tudo? X ao quadrado, x com 2x, 3x, menos 5 com 1 dá menos 4. Substituindo onde eu tenho o x pelo 4, eu vou ter 4 ao quadrado, que é 16, 3 vezes 4 dá 12. 16 mais 12, nós vamos ter 16 mais 12, 28. Subtrai 4, vai dar 24. Então, você marcar aí, procurar a questãozinha que, a alternativa que marca 24. Beleza? A questão de número 9 é de uma equação modular, um outro assunto que eu falei com os alunos que ia cair. Então, tem o módulo de 3x menos 2
que é igual a 8 mais 2x. Ele quer saber um possível valor. Então, se tudo isso aqui for positivo, eu vou ter 3x menos 2, que é igual a 8 mais 2x. Mas vamos supor que aqui seja negativo. Então, eu vou ter menos 3x mais 2, que eu troco o sinal de todo mundo. Menos 3x mais 2, que é igual a 8 mais 2x. Agora eu caí na equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu tenho 3x menos 2x dá x, 8 mais 2 dá 10. Então, aqui eu tenho menos 3x, o 2x passa para o outro lado, dá menos 2x. Menos 3x com menos 2x, menos 5x, que é igual a 8, passa para cá, subtraindo por 2, dá 6. X é igual a menos 6 quintos. E aí vocês vão ver que a alternativa que a gente tem lá é o 10, não é isso? Se eu não me engano, deixa eu só dar uma procuradinha aqui, que agora eu já não estou com a minha folha, só para não falar besteira aí com vocês. E aí vocês vão marcar a alternativa que tem. Se eu não me engano, é o 10, tá? É o 10 que vai ser o gabarito. Então vamos para a questão de número 10. Foi uma outra questão também. Ele já deu a questão, ele falou que era um cilindro equilátero, ele falou como se achava o volume do cilindro. Então o cilindro equilátero é aquele que a altura é o dobro do raio. Ele falou lá como que se acha o volume, que é πr ao quadrado vezes a altura, e o raio valia π. Então ficou π, que já era do π, r ao quadrado, π ao quadrado, altura 2π. Acabou, pessoal. 2π vezes π ao quadrado vezes π, π à quarta. Acabou a questão. Correu para o abraço. A questão de número 11, ele queria saber quanto que era o ângulo, né, oposto ao maior lado de um triângulo que tem lados raiz quadrada de 37, 4 e 3. Era uma questãozinha de leis do cosseno, pessoal. Então, leis do cosseno, só relembrando, você vai pegar o lado maior, elevar ao quadrado, é igual ao quadrado de um lado mais o quadrado do outro, menos 2 vezes o produto deles, 2 vezes o cosseno do ângulo. Fazendo todas essas continhas, que a raiz quadrada de 37 ao quadrado vai dar 37, 4 ao quadrado vai dar 16, 3 ao quadrado vai dar 9, e aí eu vou ter aqui 16 mais 9, 25, aí aqui eu vou ter 37 menos 25 dá 12, e eu vou ter menos meio, que é igual a cosseno de B. Aí aqui o candidato poderia falar assim, caramba, quanto que vale esse ângulo? E eu bati muito com os alunos sobre isso, não ficar decorando, mas eu tenho o cosseno. Positivo, positivo, negativo, negativo. Show de bola. É menos meio. O cosseno é o horizontal. Menos meio aqui. Se o raio é 1, aqui só pode ser 30. Se aqui é 30, obrigatoriamente aqui é 60. Logo, esse ângulozinho é 120. Então, beta é igual a 120 graus. Para quem não lembrava ali momentaneamente de cabeça, você fazia essa relaçãozinha trigonométrica e você saía de boaça nessa resolução aqui, tá? Então, galera que estava bem afiada aí na prova, mandou bem também nessa questão, a não ser que tenha tido algum descuido e tenha errado. E para a gente fechar, eu tenho aqui uma equaçãozinha, né? Aqui, ó, vou deixar assim, que eu quero falar algo interessante. Eu tenho essa equaçãozinha, ele quer saber o produto das raízes. Olha só, no livro TQM, né, tem uma parada bem bacaninha que é sobre o produto de uma equação polinomial, onde o primeiro coeficiente se chama de A0 e vai A1, A2 até o AN, que é o AN vai ter o grau, né, do seu polinômio. E o produto é menos 1 elevado a n, que é o grau do polinômio, vezes o seu último termo, que é o AN, dividido pelo A0, que é o primeiro. Então, tenho menos 1 elevado ao cubo, que multiplica por menos 10 dividido por 5. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então, o produto vai dar 2. Você vai marcar na sua prova, dependendo do seu modelo, aí a letra que ela corresponde à numeração 2. Beleza, meu povo? Então aqui eu encerro a resolução das 12 questões de matemática aí da prova da ESA. Espero que você tenha ido super bem. Mas se você não foi, não desista do seu sonho, continue estudando e vem aqui, pergunte a nós no Interação quando abre a nossa turma da ESA, que nós estamos aqui sempre para te dar todo o suporte necessário. Forte abraço e que o seu sonho seja realizado.